E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos aqui novamente e quem vos fala aqui é o Bima. E a Jane. Rola a vinheta aí. Estamos aqui novamente. Eu vou ser bem sincero, eu tô bem nervoso, porque eu tô na frente de um ninja aqui de entrevista, então eu tô bem nervoso. Aqui é o nosso amigo aqui, o nosso parceiro Luiz Aranha. Oi, pessoal, Bima, Jane, obrigado, viu, pelo convite, uma grande honra primeiro estar participando aqui. Descarta o nervosismo, nós estamos num bate-papo, todo mundo amigo aqui, esquece o nervosismo. É isso aí, então se a gente errar, vocês perdoam, e você também, viu, Luiz? Fica em paz. Então, assim, a gente nos quase todos os podcasts, a gente faz uma perguntinha básica. Algumas coisas que a gente gosta, né, que faz parte aqui. Eu queria saber qual a sua cidade natal. Minha cidade natal é Potirendaba. Nasci em Potirendaba, construí a Gazeta do Interior, né, que é uma das cidades que recebe a Gazeta do Interior. Hoje a cidade sede da Gazeta é Potirendaba, né, trabalho em Potirendaba, né, com o ramo da fotografia também, e é uma cidade que eu amo muito. É isso aí. E a atual? Atual também é Potirendaba, estou aqui também. A gente pede porque a gente é visto em um monte de lugar, né? Sim, então, sim, bacana. o pessoal saber, né, de onde que é o nosso entrevistado. E agora fala pra gente, Luiz, como que era o Luiz Aranha quando era criança? Os seus sonhos de criança, tá? Como que era? Bom, o Bima começou, né, adiantando, né, sou jornalista e desde criança, eu acho que muitas das profissões a gente acredita que a pessoa nasce, né, eu acredito que eu nasci jornalista, né, e desde criança a forma como eu brincava de apresentar jornal, né, montava o jornal, né, e criança, né, inventa 1001 coisa, né? Então, por exemplo, eu pegava um recorte de um jornal, colava na frente da televisão e ficava lendo o jornal e apresentando um jornal, né? Então, e jornalismo policial, sempre gostei muito, né, do jornalismo investigativo, jornalismo policial. Isso com 7, 8 anos, né? E foi aumentando com 10, 12, sempre tive essa vocação mesmo, né, pro jornalismo. E eu me lembro que com 14 anos, né, na escola, eu já participava de alguns projetos da escola, Grêmio e tudo mais. E teve um projeto, né, na escola em Potirendaba, na escola Maestro Antônio Amato, na época, né? E as coordenadoras fizeram um projeto chamado Lixo Zero. E esse projeto ele era um projeto voluntariado, no qual participava de um concurso da Rádio Bandeirantes, da Rádio Nacional Bandeirantes, em São Paulo. E eles fizeram a inscrição desse projeto de Potirendaba, e Potirendaba foi uma das cidades do país selecionada para participar em São Paulo dessa competição que tinha entre as escolas, né? Um voluntariado. Então as escolas eram voluntárias, umas, por exemplo, faziam voluntariado de doação de sangue, arrecadação de pessoas, né? Angariava pessoas para fazer doação de sangue. E Potirendaba teve um projeto chamado Lixo Zero, que era um projeto de conscientização ambiental. Estavam implantando em Potirendaba um projeto de coleta seletiva, orientando as pessoas a separar o lixo. E as escolas foram voluntárias nessa parte em orientar as pessoas a separar o lixo, né, o orgânico do reciclável. Fizemos a inscrição, participamos do projeto e fomos para São Paulo participar dessa competição nacional. E ali, então, para minha surpresa, minha primeira reportagem jornalística para a rádio. Eu fiz a primeira reportagem. Fui o aluno selecionado e fui para lá. Fiz essa reportagem, a reportagem apareceu em rede nacional na TV Band, na Rádio Bandeirantes, em rede nacional. E, para minha surpresa, nós fomos vice-campeão nacional da Escola Voluntária. Gente, ali eu falei, agora eu tenho certeza que eu sou jornalista. Né? Então, é arrepiante. E aí ganhamos premiação, a escola ganhou troféu, ganhou dinheiro, ganhou computador, vários prêmios. A cidade entrou em euforia. Isso foi em 2003. Até faz bastante já, foi 2003. E você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Foi isso. E aí a região toda, né? Porque no Noroeste Paulista nós somos a única escola do Noroeste. Uhum. Do estado teve uma da capital, que também participou, mas do estado de São Paulo nós somos a única que foi classificada, que ficou em segundo lugar em nível nacional.
Eu lembro, se eu não me engano, a outra cidade era do estado de Santa Catarina. Não lembro qual que era o estado aqui da região sul do país. E que foi a campeã, e nós somos o vice-campeão. Uma cidadezinha do interior de São Paulo, do Noroeste Paulista, de 18 mil habitantes, ficar vice-campeão nacional, para nós foi uma honra muito grande. E aí foi onde que eu tive certeza mesmo de... Que era o dom, né? Tinha que ser jornalista. Exatamente. Rapaz, espetacular isso aí, viu, cara? A gente ia falar o porquê jornalista. Já tá aí a resposta. Você já Começou. nasceu... Já não é, não. É incrível, assim, né, falar, porque cada um, né, às vezes tem alguns que se descobrem no decorrer da vida e tal, mas... Isso é uma Eu coisa sempre- que você gostou? Exato, eu sempre tive certeza disso, né, e no entanto que já, né, adolescente, porque você já começa a ter emprego e tal, eu lembro que o meu primeiro emprego foi como chapeiro, né, o Bima pizzaiolo, né, e eu comecei como chapeiro. E na Aqui em época... Poti? Aqui em Poti. E na onde? Era no Bolinha Lanches. Rapaz, você era foi... meu concorrente, então... Vai mesmo. E foi assim, eu, tipo, tinha 15 anos, já logo depois desse prêmio, e aí eu fui pedir emprego, porque naquela época não tinha tantas oportunidades igual tem hoje pra jovem, né? E aí eu fui pedir emprego e tal, a gente não tem emprego aqui, né, não sei o que, aquela coisa de moleque, né? E aí eles disseram que não a gente não tá contratando, né, e tal, e por enquanto tá ok. E eu fui embora e tal. E quando foi assim, tipo, eu cheguei em casa, ele ligou, ele conhecia minha família e tal. Ó, eu, tipo assim, quero treinar alguém pra ficar na chapa, já tô um pouco de idade, o patrão, né? E eu queria deixar alguém pra fazer lanche, você se interessa? Falei, tô à disposição. E fui. E até hoje eu sei fazer lanche, gosto muito de fazer lanche, é meu emprego que eu comeu o gostei lanche muito. dele. Vale, o lanche do olha... Bolinha era bom, cara. Aprendi fazia com o ele. lanche? Alguém fazia Aprendi o com lanche? ele, é É verdade. verdade. E olha, realmente era um dos melhores lanches da cidade, né? Era. O cachorro quente do Mazuca, eu acho que o lanche do Bolinha eram os dois que realmente... E aí ele foi. E aí depois, porque assim, era a minha dúvida, né? Como que eu ia pagar a faculdade de jornalismo, né? Porque a gente veio de uma família muito humilde e tal, né? Meus pais... Eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai quando eu tinha 10 anos, né? E aí minha mãe tendo que tocar a casa sozinha e criar a gente, né? Eu e minha irmã, né? Então, nesse tempo eu falei, como que eu vou, né, pagar meus estudos? Porque eu já sabia que eu não tinha, né, como... Não tinha condição, a família, Exato. E eu nem tentei, né, faculdade pública, porque as públicas que tinham jornalismo é tudo fora. E como que eu também custearia essa Tem despesa essa para... também, né? Não é só estudo, você está Exatamente. fora, tem todas as outras Então, muitas pessoas, por isso que eu gosto de falar muito sobre isso, porque assim, tem muitas pessoas que se vitimizam, né? Outras que, porque eu não tive oportunidade, outras, porque eu não sei o quê. Umas não têm oportunidade, outras que também não vão atrás. Não Então, correm atrás do então que quer. tudo isso também faz, né? De mão beijada nada vem na vida. Isso é Então, tudo se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos, nada vem de mão beijada. E eu lembro que, né, eu já completei 18 anos ainda trabalhando no Bolinha, trabalhei por vários anos ali no lanche, né? E quando eu completei 18 anos, eu fui convidado para trabalhar numa empresa de cerveja, né, numa cervejaria em Rio Preto, né, que a minha família também já trabalhava e tal, e é onde eu consegui pagar meus estudos trabalhando, né, em Rio Preto e fazendo a minha faculdade de jornalismo. E ali então que eu comecei realmente a concretizar o sonho de criança, né? Então foi desse jeito, mas foi muito batalhado, não foi nada tranquilo não, viu? mas... Quem vê você ali, às vezes fala, olha lá, como que, né, não sabe tudo que você percorreu, as dificuldades, né, pra chegar nesse ponto, cara. As Exatamente. pessoas veem a parte boa, não vê o que você percorreu pra chegar onde você tá. Trabalhar e lutar. Porque assim, é muito fácil, né, quando você tem tudo de mão beijada, né? Quando você vem de uma família que tem condição de te ajudar, né, de estrutura financeira e tudo mais, né? Cultural também, né? Minha mãe é uma pessoa não alfabetizada, então ela fala isso, né? Ela sente muito orgulho de ser mãe de um jornalista, né? Sim. De ter tanto conhecimento da literatura, da língua portuguesa, né? Dominar, né, o jornalismo, e ela fala muito isso, ela fala com orgulho. E realmente deve ser um orgulho, né, para uma pessoa que não teve estudo, não teve a oportunidade de estudar, porque naquela época se tratava sim de oportunidade, nem era tanto com questão financeira, né? Principalmente mulher. Mulher não tinha esse direito de estudar. Exatamente. E o meu avô falava isso pra ela. Ela conta isso, né, que lugar de mulher era na cozinha. Ela falava. Então ela não teve oportunidade realmente porque foi tirada a oportunidade, né? Dela, exato. isso é verdade. Que nem eu falo, você batalhou,
Você estudou, então você merece tudo que você tem hoje. O orgulho da tua mãe é real. Exato. Porque ela não conseguiu, mas ela transferiu pros filhos dela tudo aquilo que ela queria. Entendeu? Isso Realmente. É lindo, isso é maravilhoso. E serve de motivação, né? Porque muitas pessoas às vezes, né? Mas fica na zona de conforto. Porque eu, nossa, vou esperar alguém me ajudar. Mas ninguém me ajuda. E se você não tiver, né, o objetivo, né? Força de vontade. E ir atrás, Pelo né? menos correr atrás, né? Correr Tentar. atrás. Tá Não certo. vai. Eu andei fazendo umas perguntas e tal, e meus seguidores no Instagram e tal, e eles me fizeram algumas perguntas. Eu vou falar, uma ou outra eu que vou fazer legal. aqui. É tipo assim, me pediram pra mim, como que você faz pra chegar na hora? Tipo, eu lembro uma reportagem tua, que o helicóptero tava aqui, aí você correndo atrás. Como que você fica sabendo? Ou daquele rapaz que matou um lá, você tava lá na porta na hora que ele chegou preso, assim. Como que você faz pra você? É sorte? Alguém te conta. Alguém te conta? Ou um pouco dos dois? Como é que é? O jornalista ele tem um pouco de vaidade com relação a contar esses tipos de detalhes, tá? Mas pra vocês eu vou abrir aqui. Por quê? Porque a gente tem um artifício no jornalismo que chama fonte. A fonte é quem passa esse tipo de informação pra gente. E a gente tem que preservar essa fonte. Não precisa falar quem que é tua Não, fonte. obviamente, a gente não vai falar. Mas se trata de pessoas, órgãos e autoridades que nos passam essas informações. Então, e pra gente conseguir uma fonte dessa é muito difícil e é muito valioso, porque a pessoa tem que confiar no jornalista. Sim. E confiar de que a gente não vai expor ela, como Sim. isso que eu tô falando aqui agora. Porque muitas das vezes um juiz, um delegado, um promotor que são cargos de autoridades que pode comprometer a profissão e a carreira deles também, né? Porque isso, querendo ou não, tá expondo. Então, a gente toma muito cuidado com isso. E um detalhe que às vezes muitas pessoas não sabem, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas por que não coloca o nome? Mas por que não expõe? Por que não fala quem falou, né? Porque muitas das vezes a gente não pode falar, né? A gente não tem como falar. A gente tem que preservar a fonte. Inclusive, se a gente tiver um processo, né? E mesmo perante a justiça, se a gente estiver com um depoimento sob júdice, né, a gente tem amparado pela Constituição Federal e pelo nosso Código de Ética Profissional que a gente não pode revelar a fonte. A gente jamais pode revelar. Então, mesmo que essa fonte ela tenha, né, revelado o autor de um homicídio ou qualquer outro tipo de crime, então a gente não pode revelar a fonte Segurança jamais. da fonte. O juiz, Segurança ele da não fonte. tem autoridade pra te obrigar a falar. Não tem. Falar quem foi que te não falou tem. isso. Exatamente. Não tem. Tá certo. Também. Então, e a gente mantém isso, é muito, muito importante, muito valioso isso. E até mesmo nos momentos que a gente chega, né? Quando a gente chega, então, muitas das vezes a fonte, né? Muitas das vezes os leitores, a gente agradece muito os leitores, que hoje, felizmente, né? A gente tem uma gama de leitores muito grande, isso a gente fica muito feliz, né? Esse reconhecimento do nosso trabalho. Às vezes a gente, né? Tão simples, né? Porque a gente não imagina, né? Quem está acompanhando o nosso trabalho. E outro dia na igreja lá, ajoelhado, né? E fazendo minhas orações e tal, e uma senhorinha, eu vi que ela estava inquieta do meu lado. E aí ela, desculpa, que bom que você terminou de rezar, porque eu já não vi a hora, você é o Luiz Aranha, né? Nossa, eu queria muito tirar uma foto com você dentro da igreja, no momento de oração, sabe? Então, assim, e nós não somos estrelas, nós não somos celebridades, nós somos jornalistas, somos profissionais, mas tem as pessoas que admiram o nosso trabalho, que gostam e que, né, estão ali pra poder nos prestigiar. A gente fica feliz com isso, né? É um E que isso tem orgulho, aumentado. Isso é os frutos, né, cara, do trabalho bem feito. Da coisa, quando você faz... Séria, né? séria, com as tuas regras ali. Então, os frutos vêm. Se você planta uma semente que dá fruto bom, vem. Se você planta, né, com frutos ruins, também vem. Mas no teu caso aí, ó. Eu nunca vou esquecer, aconteceu com a gente. Eu falei, Mel, grava isso aqui e manda pra ele. Na hora. Olha que bom. Pra quem que tem que mandar pro Luiz Aranha? Na hora. Você lembra Fica feliz. da enchente Da lá que eu enchente. gravei no carro? Sim, verdade, Ele grava e manda pra ele. Foi da Morchi? Em Rio Não, Preto? foi aqui mesmo, na Vicinal. Vindo de Rio Preto? Ah, de sim, Rio Preto. verdade, realmente. Nossa, e é isso, sabe? E é esse dinamismo que faz o jornalismo, porque esses fatos acontecem, né, e tem que ser publicados na hora que acontecem. Na hora que acontece. Não adianta passar, tipo, depois, né, um dia, dois. Então, e tem uma diferença, né, dessas notícias. Muitas pessoas, às vezes, não sabem, né?
a gente tem dois tipos de notícia, a notícia quente e a notícia fria, que é o factual, que a gente chama, né, no termo técnico, né, e a notícia fria mesmo, que é uma notícia que não tem tanta relevância naquele momento, por mais que ela seja uma matéria relevante, mas ela não tem uma urgência para ir ao ar, né? Então, por exemplo, diferente de um acidente, né, uma enchente, tem que ser na hora que acontece. E muitas das vezes a gente tem que entrar ao vivo com essa notícia ali nas redes, enfim, no portal, para noticiar e mostrar para as pessoas, porque é notícia de relevância e tem que ser mostrada na hora que acontece. E se você tá longe, como você faz para chegar? Isso acontece muito, né? Porque né, a gente não consegue estar todo o tempo, né, em todo lugar, né? Então, a gente depende muito dos nossos leitores, das pessoas que nos enviam, né? Das fontes, né? E ali, então, a gente consegue subir no tempo que acontece. Muitas das vezes, eu já fiz matéria da balada, a gente confidencia isso aqui. Exato. E tô lá e apurando, e vem as informações, e a gente mandando. Montando. Sim, eu lembro até hoje que eu tava num rodeio e tinha acontecido uma tragédia bem grande. Isso foi, se eu não me engano, em Uchoa ou Tabapuã, não lembro qual que era a cidade. E eram 3 mortes, na verdade. Foi entre Tabapuã e Uchoa, eu tô lembrando. E eu tava num lugar que não conseguia, não tinha como ir, não tinha como sair. E eu, com toda a apuração que eu tinha, com as autoridades que eu tinha ali na palma da mão, que hoje a tecnologia facilita muito, bastante, a gente né? consegue subir a matéria em tempo real ali e deixar os leitores sempre bem informados. E como que você vai montar isso? Ver a informação, você tem que montar a reportagem do zero ali. Porque, a vamos supor, técnica. um exemplo, no direito, muita gente não sabe, mas o direito ele tem, às vezes, tem processo que o cara só vai lá e troca os nomes. Sim, e o jornalismo não é então, isso. como que você bola? Você para, você fica... Como é que é? Como que você monta isso aí do nada? Não sei se você pode falar, né? Sim, claro, não, isso é o mínimo, né, que um jornalista tem que ter, é montar um texto bem montado, né, então, assim, na faculdade a gente obviamente aprende, né, como montar um texto, isso também só que é a experiência de vida, a faculdade te dá uma prévia e você que... Te dá uma base. Exato. Então, assim, a gente responde algumas perguntas no texto, né, então como que funciona? O que aconteceu, né, com quem, quando, onde e por quê. São 5 perguntas que a gente tem que responder para montar uma reportagem. Então, você tendo essas 5 perguntas respondidas, hoje eu tenho elas na minha cabeça. Eu não preciso nem... né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre um acidente. Né? Então, quem que estava envolvido nesse acidente? A primeira pergunta. Quantas vítimas? Quem eram as pessoas? Homem, mulher, idade? É a primeira coisa. Aonde? Qual é a cidade, endereço, local... Né? Quando que foi? Hoje, ontem, né? Tá acontecendo. Exato. Por que aconteceu? Qual foi a causa? Que jeito que aconteceu, né? Então, são essas perguntas que a gente responde. E ali você já tem uma matéria já tem a base, que dá pra montar, né? Ô, Luiz, fazer uma pergunta pra você. Tem algum tipo de reportagem que você não gosta de fazer? Que você faz, mas você fala, pô, se não pudesse, eu não fazia. Tem, várias inclusive. Uma delas é sobre homicídio. E principalmente quando o homicídio ele é relacionado a crime, principalmente com relação a criminoso com criminoso. Isso é uma matéria que me deixa muito aflito de fazer, porque isso expõe muito a minha vida profissional. E pessoal também. Expõe você, né? Então, porque, querendo ou não, isso não emana uma energia muito positiva, né? Porque tanto a família do acusado quanto a família da vítima, a família do suspeito, né? Quanto a família da vítima, é outra questão, porque eu só aproveitar, porque eu acabei de falar acusado, falar suspeito, por quê? Porque acusado, ele só se torna acusado quando a justiça acusa. Tá? Exato. Então, até que a justiça não acusa, ele continua sendo suspeito. Até que se prove o contrário, ele vai ser sempre suspeito. Então... Falei acusado, mas é só para vocês entenderem. Então, essas duas, né, energias que são emanadas, né, a pessoa destila um ódio, né, de graça para nós, que eu acho que isso não é bacana. Então, a gente que está lidando com isso todos os dias, eu acho que é uma matéria que não me traz coisa boa. Não gosto de fazer, mas são ossos do ofício, a gente tem que fazer. E outra matéria que é o assunto que eu não consigo gostar, mas que obviamente a gente tem que fazer, é matéria de economia. Até porque eu sou de humanas, né, e não sou de exatas. Então, matemática comigo, eu não gosto de matemática, faço por obrigação mesmo. Terrível na escola isso aí também. Viu? E peço ajuda da calculadora, do Excel, das contas e fórmulas, porque eu não dou conta. Adoro.
Não gosto. O Aí. exato é exato, não tem não. É exato. Você fala que essa aí é a parte mais difícil, então, de fazer o jornalismo, tua? Ou tem coisas que é pior ainda? Olha, eu acho que a pior parte que nós estamos enfrentando, Bima, eu acho que é a desvalorização da nossa carreira. Isso é muito triste, sabe? Da última década para cá, a gente pode dizer, principalmente dos últimos 6 anos aí para cá, essa disseminação avassaladora de fake news, de matérias erradas, de coisas ruins contra a imprensa, né? Eu falo isso abertamente, né? Porque tentaram, né, colocar o jornalismo como um vilão, né? O jornalista como vilão. E isso eu acho muito ruim, porque o jornalismo profissional, ele não está aqui para falar de A ou B, ele tá para mostrar exatamente o que acontece. E muitas das vezes, né, nós somos taxados de mentirosos, de disseminação de notícias falsas, e que, na verdade, quem está disseminando essas notícias falsas são os grupos de WhatsApp. Sim. São essas pessoas que estão mentindo, estão tentando deturpar as informações corretas, verídicas e apuradas, porque para uma matéria ir para o ar, ela tem um respaldo fora da realidade. A gente não solta qualquer matéria sem ter uma checagem correta, sem ter um respaldo, né? Sem ter uma fonte verídica, sem ter dados, informações concretas. Então, tudo que é vinculado tem uma responsabilidade muito grande por trás dela. Seja nossa de apuração e seja da fonte ou da onde foi extraída essa informação. Nada é inventado, nada é jogado por acaso. É tudo embasado, né? Se seja uma pessoa que falou, se seja uma fonte que informou, ou se foi extraída com base em argumentos e dados. Então, a gente tem um respaldo, uma apuração muito grande por trás disso. Então, no meu ponto de vista, o que mais atrapalha hoje a nossa profissão é essa desvalorização da categoria profissional. Porque as pessoas querem colocar o jornalista contra a sociedade, querem colocar o jornalista como mentiroso, e isso é muito ruim para o nosso país, muito ruim para o nosso planeta, porque a gente tem visto nos Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos, como que tem atacado a imprensa, né, e colocado a imprensa contra o povo, sendo que, na verdade, é o próprio governo quem está contra o povo. Então, isso é muito ruim. E eu não digo só os governantes, eu digo isso abertamente como pessoas, né? Grupos políticos, grupos de defensores políticos, isso é muito ruim, né? Falam tanto de uma liberdade de imprensa, falam tanto de uma ditadura, só que quem está espalhando e quem está criando a ditadura são os próprios que estão nos atacando. Então, eu fico muito triste com isso e eu espero que isso mude. Quando? Infelizmente, a gente não sabe. Eu acho que vai só piorar, viu? Sei não. Infelizmente. Agora sim, deixa eu pedir pra você, como que foi criar o teu portal? Como que você teve a ideia? Como que você conseguiu chegar lá, criar? Como que foi? A Gazeta, o jornal, né, Gazeta do Interior, ele surgiu em 2011 no projeto de conclusão de curso. A gente fez um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso da faculdade, né, eu e mais 2 amigos, né, que estudavam comigo também, o Diogo e o Jonas. Né, e na faculdade a gente criou a Gazeta já. Já criamos o portal, criamos o boneco do jornal impresso, né? E a intenção era que a gente, concluindo a faculdade, nós colocássemos o projeto já em execução já no primeiro mês ali de 2012. Então, nós nos formamos em 2011, em 2012 a Gazeta tinha que estar nas ruas, né? Com o projeto do jornal impresso e com o portal. E aí, então, começamos a angariar, né, os anunciantes, né? Demos início ao projeto, porque até então precisa de dinheiro, né? Então, jornalista recém-formado, como que vai colocar um jornal na rua, né? E precisaria de patrocínio, né? São os anunciantes e tal. E, para nossa surpresa, foi um sucesso. O primeiro boneco, né, que a gente chama, foi... a gente, assim, estourou de anúncio e as pessoas confiaram muito no trabalho. Foi um sucesso. E aí, então, a gente teve a certeza de que aquilo ali era um projeto que deveria ir realmente para frente, né? E aí, então, isso foi em janeiro. Em fevereiro, a gente estreou o portal. Em janeiro, a gente colocou o jornal na rua. E em fevereiro, colocou o portal no ar. Eu lembro que foi no carnaval
de fevereiro de 2012, e o jornal, a gente inclusive lançou o portal no carnaval, né? Porque a gente aproveitou o engajamento que existe o carnaval na rua, e a gente foi divulgar o carnaval na rua. Inclusive a gente fez parcerias com várias cidades, né? Porque a Gazeta começou com 12 cidades de cobertura, e nós fomos para os carnavais dessas cidades, porque a intenção era o quê? A gente tinha um colunismo social. Então a gente fazia a foto, naquela época fazia a foto da pessoa no carnaval, dava um cartãozinho e a pessoa entrava no site, no portal, para poder pegar a foto. Por quê? Então ela visitava o portal, conhecia o jornalismo que estava lá, pegava a foto. Era uma estratégia. A gente usou isso como uma estratégia. E aí, então, a gente fazia sorteios. Então, por exemplo, vamos sortear lá. Eu lembro que a gente ganhou uma fivela autografada cravejada do Fernando Sorocaba. Vamos fazer, por exemplo, a fivela do Fernando Sorocaba, vamos sortear para quem é seguidor do Facebook. Naquela época não tinha Instagram. Hoje então, é mais Instagram. Exato. E aí, então, começou para dar engajamento na página do Facebook. Porque o Facebook, né, quem tem a ferramenta, quem sabe usar, né? São importantes armas, as redes sociais, para justamente alavancar. E hoje, cada vez mais, né? E naquela época, estava começando isso. E nós começamos isso, porque naquela época aqui na região não tinha isso. E principalmente o jornalismo regional. E a Gazeta do Interior, ela é um veículo totalmente regional. Ele é direcionado. Enquanto os grandes veículos ficam em Rio Preto, né? Em São José do Rio Preto, que é a maior cidade aqui do Noroeste Paulista, a Gazeta ela fica nessa adjacência, ela cobre essas cidades que Rio Preto não tem, né? Que os veículos de Rio Preto não cobrem. Então, né? Falam-se em veículos da região, mas são veículos de Rio Preto, eles não cobrem a região. E nós estamos na região, diretamente ligado para essas pessoas, e essas pessoas confiam na gente, confiam no trabalho da Gazeta, que leva a notícia para eles verdadeiramente como acontece. E aí foi isso, a gente começou então esse trabalho de formiguinha lá em 2012, e eu lembro que no primeiro carnaval a gente teve... na primeira noite de carnaval a gente teve 800 e alguma coisa de acesso. Nossa, a gente soltava rojão, porque a gente coloca ali 800 pessoas acessando o nosso portal, né? E hoje isso a gente tem por minuto, para vocês terem ideia. Então, para nós foi motivo de muito orgulho, né? A gente vê aquilo ali e falou, nossa, meu Deus do céu, que bênção, né? Ter tudo aquilo ali. Então, foi motivo de muito orgulho. E aí depois... foram 5 noites de carnaval. Eu lembro que na última noite de carnaval tava dando já 2, 3 mil acessos ali em um dia. A gente já tava muito feliz. Então, e ali foi, né? Com os anunciantes e tal. Com o passar do tempo, os sócios acabaram deixando a sociedade, porque eles foram seguir projetos diferentes, né? O Diogo, que ele tem um projeto familiar dele, foi tocar, e o Jonas quis outra área mais do entretenimento, mais vídeo, né? E o portal... ele restringiu um pouco a isso, porém a gente começou a mudar algumas coisas, né? Então, naquela época não tinha essa mídia tão instantânea igual a gente tem hoje, né? E eu lembro que nós fomos mais uma vez os pioneiros em levar esse jornalismo real, que é o ao vivo, né? Então, como vocês disseram, né? Como que acontece ali, já tá ali ao vivo, mostra e tal. Então, e esse dinamismo fez a gente chegar na frente. E até hoje a gente tem orgulho em dizer isso, porque... enquanto, né, os veículos estão lá em Rio Preto, a gente está aqui na região mostrando tudo na hora que acontece, do jeito que acontece. E eles se pautam por nós. Eu acho isso muito curioso. Porque eles não têm as informações que a gente tem aqui. E a gente consegue dar notícia em primeira mão, que coisa que eles não conseguem. Então, e que hoje a gente tá aqui, né? Exato. E hoje nós já temos a estratégia que a gente consegue também ter isso em Rio Preto. Então, a gente consegue muitas das vezes ter notícias que nem eles têm lá dentro em Rio Preto. Então, que a gente tem, que a gente isso é tem. verdade. Isso é bom. Entendeu? Que nem a gente, ó. A gente, ó, é isso, Sim, vai. já tá na Gazeta, é Já isso tô mesmo. lá. Porque a gente tá na rua, conhece a população, conhece a região, Exato, então exato. faz tudo fluir mais rápido. E é mais rápido, com Entendeu? certeza. Você já foi ameaçado alguma vez já, ô Luiz? Por esses... Não só uma, né? Como todo dia. Você tá brincando, cara? Todo dia, praticamente. Todo dia é exagero, mas é Porque- muito, muito, muito. Então, mas né, nas reportagens, principalmente quando tem casos de crime, nunca põe o nome da pessoa. Exato. E mesmo assim, Sim, ligando, ameaçando tirar do ar, né? A gente jamais tira uma reportagem do ar, isso vai contra os princípios éticos, morais, né? Do jornalismo e tudo. E até porque, obviamente, a maioria dos casos a gente não tá identificando. Mas a gente não tá identificando, né? Primeiro de tudo, por quê? Eu prezo muito pela pessoa que tá ali, né? Pelo suspeito, né? A gente pode dizer assim. Porque até que se prove o contrário,
né, ela é uma pessoa suspeita, né? A menos que ela confesse que ela, né, matou, que ela roubou, enfim, que tenha uma confissão formal. E mesmo assim ainda tem que se tomar um cuidado muito grande. Então, por quê? Tem um caso que aconteceu em São Paulo, né, há muitos anos, o caso Escola Base, né? O caso Escola Base é um caso real, né? Que uma escola infantil foi acusada de exploração sexual infantil, né? E o jornalismo deu isso como escrachadamente que era a escolinha do sexo e depois se provou que eles eram todos inocentes, a escola nunca teve nenhum caso envolvendo pedofilia e esse foi um grande erro da imprensa, isso assumidamente do jornalismo, né? Principalmente a TV Globo que assumiu isso publicamente, né, na época. Então, isso hoje é usado na faculdade, hoje nós estudamos isso nas faculdades de jornalismo, né? E isso serve muito. Eu tomei esse caso como o caso Escola Base como acredito que uma lição, sabe? Muito grande para que a gente não erre, né? Então, eu jamais vou acusar alguém se eu não tiver prova e eu jamais vou colocar qualquer tipo de coisa que possa te prejudicar. Então, eu tomo esse cuidado muito grande. Mas tá certo. Então, obviamente que tem casos, né, que a pessoa confessou, tem prova, tem vídeo, tem imagem, obviamente que ali a gente... obviamente a gente noticia com toda a veracidade do fato que aconteceu. Mas, né, em casos de denúncia, em 2015 deram 6 tiros na minha casa, né, em Potirendaba, né? Ô, louco. Por conta... a gente estava fazendo uma matéria sobre segurança pública em Potirendaba e eu lembro que eu estava gravando a chamada, era 11 horas da noite, a gente estava gravando a chamada, né, na frente da base da Guarda Municipal, que era uma central de monitoramento do município, e de repente meu celular toca, eu estava gravando, não estava conseguindo atender, e era uma vizinha, né, da casa lá onde que eu morava com a minha mãe. E ela falando, corre aqui que atiraram na sua casa. Deram um tiro na sua casa e tua mãe tá aqui. Ela não quis falar, eu achei que, né, tinham baleado minha mãe. E quando eu chego lá, pra minha surpresa, foram 6 tiros, né, todo o portão. E minha mãe tava saindo na frente da casa pra poder ver o que era aquele barulho. Ai, meu Deus e por do muito céu. pouco não atingiu ela, mas muito pouco Pelo amor de mesmo. Deus. Então... esse foi um dos casos, assim, mais emblemáticos da minha carreira, assim, muito triste mesmo, porque eu falo isso porque isso é o que tenta nos calar, isso que é o que tenta privar a liberdade de imprensa, eu acho isso muito triste, eu volto a dizer isso que a gente vivia lá atrás, né, e vai viver hoje, né? infelizmente, isso desde a época da ditadura, enfim, né, todas as esferas, né, do que o jornalismo passou, e continua passando, hoje talvez um pouco mais leve, né? Nada comparado ao que eles viveram lá atrás, os jornalistas serem censurados e tudo mais. Hoje nós temos a liberdade de imprensa, porém é uma liberdade, às vezes, um pouco mascarada, né? Então, Condicionada, Exato. né? Não é tudo que você pode falar. bem E isso. isso é errado, né? Porque Exatamente. se tem uma liberdade da gente expor o que tá acontecendo, mas se você expor tudo, Tem você isso. vai ser... Tem isso. E aí, foi assim, teve, né, uma repercussão praticamente nacional, porque o Sindicato do Jornalista, FENAGE e tudo mais, todo mundo caiu em cima, porque, né, tá cerceando a liberdade de imprensa do jornalismo. E isso foi muito triste. Até hoje esse caso não foi esclarecido, não foi solucionado, apesar de fontes já terem revelado para mim quem foi o atirador, né, fez. depois disso de algum tempo e tal. Mas, com o artifício que a gente usou depois, né, de expor isso tudo, conseguimos fazer justiça no jornalismo e mostrar tudo que aconteceu depois disso. Eu não falo muito sobre isso mais, né, porque eu não gosto de tocar nisso, porque é um assunto que, querendo ou não, você acaba levantando situações que poderá prejudicar outras pessoas. Então, eu prefiro não tocar mais nesse assunto em específico, né? Falar dessa questão direcionada a isso, mas que tem que servir de exemplo. Tem que mostrar que a gente não pode ser calado. O jornalismo não pode ser calado. Então, esse foi um dos pontos que pecou aí na parte da investigação aí, né, porque no meu ponto de vista tinha que ter exposto essa pessoa. E ter esclarecido, mas que não foi esclarecido. Falar o porquê que ela fez aquilo, Exato. entendeu? Mas a gente sabe como é que as A coisas justiça funcionam, e né? tudo mais, né? Então, Entendeu? Agora, pegando esse gancho que você falou da sua mãe e tal, como que você faz pra conciliar tudo isso aí? Porque você é dono de um portal, dono de um jornal, dono de um estúdio,
é presidente da associação comercial daqui. Aí tem a sua vida pessoal. Como que você faz? Qual que é a mágica aí? Muitas pessoas questionam isso, né? Nossa, mas como que dá conta de tudo? Eu sempre carrego isso desde criança, que você tendo organização, se a sua vida for organizada, você consegue fazer tudo o que você quer. Então, eu consigo organizar tudo, eu consigo organizar meu tempo. Muitas pessoas falam, eu não tenho tempo pra nada. Eu tenho tempo pra tudo. Eu consigo ter tempo pra tudo. É óbvio que é corrido, sem dúvida nenhuma, Rapaz, mas eu faço preciso tudo disso, programado. Que ela Então- fica falando pra mim, vamos andar de bicicleta? E eu, É porque ele fica não, bravo não dá comigo. tempo. Eu sou o tipo de pessoa que eu faço um cronograma. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que arrumar meu guarda-roupa. De tal a tal hora eu tenho que arrumar. Eu tenho que fazer dentro daquela hora. Exato. Entendeu? Eu tenho isso na minha cabeça, sempre fui assim. E se eu não fizer esse cronograma, minhas coisas não funcionam. Eu falo pra ele, eu tenho 1 hora. Às vezes minha sogra liga e está ocupada. Eu falei, eu tenho 1 hora pra você. E se não for nessa 1 hora, já desregula, porque atrasa muitas coisas que eu tenho que fazer. Sim, sim. Entendeu? Então tem que ser cronometrado. Tem que ter rapaz, essa... é por isso que é o sucesso, né? De verdade, isso gera um sucesso, né? Porque você faz as coisas, você sabe fazer acontecer, E não né? precisa de você se matar ou dedicar toda a sua vida, ficar noite sem dormir, trabalhando até de madrugada. Não. Eu tenho meu cronograma todo fechado, inclusive eu já sei quando eu vou tirar minhas férias, pra onde eu vou, quanto tempo eu vou ficar fora, quem vai ficar no lugar, quem que comanda tal coisa, porque se você tem esse direcionamento, se você tem essa organização da sua vida, e eu digo total, a vida financeira, Total. a vida particular, a vida empresarial, a vida profissional, então tudo que você consegue fazer, né, com tempo, dedicação, você consegue fazer tudo bem feito. Eu sempre levei isso pra Que nem vida. eu falo pra ele, a parte financeira dele é toda controlada. Todos os gastos deles, ele tem controlado. Eu falei, você tem que pegar tudo isso daí e jogar pras outras partes. Sim. Entendeu? Porque ele me controla também. A parte financeira, ele que controla Que eu, tudo. a parte financeira, eu sou bem É chato, cara. tudo certinho. Tudo, eu tudo marco certinho. tudo. Aí eu falo assim, então o resto também tem que ser assim. Porque aí você consegue Isso é controlar bom. tudo. Realmente. Mas essa parte ele não conseguiu fazer ainda. Agora, deixa eu te falar pra você. Você sabe, né, que tá surgindo IA, um monte de tecnologia, de coiseira aí. Que você me fala, qual que é a tua perspectiva com tudo que tá acontecendo pro teu meio? Você acha que vai, por causa que nem você falou, do IA, dessas mentiraiadas, essas coisas, vai acabar? O que você me fala? Qual que é a tua perspectiva lá pro futuro? Olha, é importantíssima essa pergunta, porque assim, a tecnologia, né, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta fabulosa para nos auxiliar, né? Só que isso tem que se tomar um cuidado muito grande, porque a inteligência artificial, ela é falha, ela tem falha, ela comete erros. E o ser humano, ele foi feito para não cometer erros. Ele comete um erro se ele quiser. Sim. Então, se ele consegue, né, usar essa ferramenta a favor dele, né, como um trabalho, né, que vai levar isso para o sucesso dele, é fabuloso. Agora, diferentemente, se a pessoa quiser usar essa ferramenta para disseminar mentiras, notícias falsas, mentiras, acusações, aí já é uma situação bastante complexa, né? Mas que eu falo que veio para somar muito, veio para ajudar muito. Hoje, né, todos sabem que tem inteligência artificial que cria conteúdo, cria jornalismo, cria matéria, cria tudo. Só que cadê a essência? Cadê a apuração disso? Então, se você usa ela como uma ferramenta para te auxiliar, ok, é positivo. Mas para trabalhar no seu lugar, não existe. Não existe. Então, para criar no seu lugar. Então, por exemplo, né, casos que a gente usa, né, inteligência artificial. Eu preciso organizar um roteiro, montei um roteiro, né, um vídeo institucional, por exemplo, e eu preciso que ele me ajude a organizar essas ideias. Eu tenho ali 3 ideias e eu preciso dessa inteligência para me ajudar a organizar essas ideias. É a ferramenta perfeita, porque muitas das vezes a inteligência humana não consegue fazer isso com tanta rapidez e eficiência que eu demoraria talvez horas ou dias para fazer, e ele consegue fazer em segundos. Então, isso ajuda muito, isso é fantástico. Então, para todo mundo. Então, se você souber utilizar, vai ser sensacional para todo mundo. Como auxiliador, funciona
em vários aspectos. Agora, como principal, não dá Criador certo. não dá. certo. E isso eu falo pra essa molecada, jovem aí que tá aí vindo dos jornalistas, a molecada de escola que faz redação em chat GPT, isso é gravíssimo, é gravíssimo. E eu consigo visualizar um texto montado por IA muito fácil. Então, professor que tem aí também, muitos professores já têm, né? Até ferramentas, inclusive, conseguem identificar texto por IA. Né? E é nítido, você conhece, você olha um texto de uma pessoa escrito ali, você olha um texto de IA, você bate o olho e já fala na hora que Na nossa época, aquele famoso copia e cola, na verdade. Exato, entendeu? exato. Ctrl-C, Ctrl-V. Copia e cola. E, gente, não tem nenhum, né, nada que paga, né, você ter a essência da criação de um texto, você colocar, né, a emoção que você sente, né, você descreve, né, eu lembro que eu fiz uma viagem para Uberaba, né, visitei lá, né, casas e tudo lá, históricas, tudo. E você descrever aquilo ali numa redação, num texto, os detalhes do que eu vivi, do que eu vi, cores, sabores, cheiros, né? IA não vai te trazer aquilo ali. Então, é a essência do jornalismo. Isso tá na veia. Eu acho que eu quero deixar isso aqui, né, como lição para todas as pessoas que estão assistindo, quem gosta, quem veja, né? Usa como uma ferramenta, mas não como uma muleta, né? Isso é verdade. Agora, deixa eu falar, se alguma televisão te chamar você pra trabalhar lá, você abandona tudo e vai ou não? Não. Assim, todo jornalista, acredito eu, né, ou a grande maioria, né, sempre sonha, né, com TV e tal, né, eu tive sonho de trabalhar em TV e consegui realizar meu sonho, no entanto que o meu estágio, né, meu primeiro ano de estágio em 2011 eu fiz na TV Tem, que é afiliada da TV Globo aqui no Noroeste Paulista, né, então eu fiquei durante um ano lá, aprendi tudo que eu queria sobre TV, a magia da televisão, que é muito legal, é muito incrível. E depois da TV Tem eu fui pro SBT, eu fiquei 5 anos no SBT, eu trabalhei 5 anos e gosto muito de TV, eu acho fantástico. Só que os meus projetos, felizmente, né, ultrapassaram as barreiras da televisão. Então hoje eu trabalho, né, no que eu amo, no que eu gosto, sou muito feliz, as minhas empresas, não só financeiramente, mas elas me trazem uma alegria muito grande de trabalhar. Então, o prazer profissional. exato. Gostar A daquilo realização que faz, profissional. Deixa eu falar pra você que eu já trabalhei num jornal, você não vai acreditar, né? Sério? Mas de entregar o jornal. Ai, Você lembra do jornal 15? O 15, Eu claro, entregava, claro. tinha o Thiago. Do Thiago Ariose, nosso grande amigo. Antes dele tá em se tornar, Sorocaba. né, o que virou hoje aí, vai. Sim, que legal. Agora deixa eu falar pra você, eu já vi muitas reportagens tuas em rodeio, entrevistando artista. Você já entrevistou algum artista insuportável, mal-humorado? Você saiu de lá e falei, nunca mais na tua cabeça eu te ouço. Gustavo Lima. Ah, você tá brincando. É o cara mais antipático e arrogante que eu já vi na minha vida, Olha e chama-se só. Gustavo Lima. Então aquele que deu uma máscara. É máscara, infelizmente. A gente tinha uma pauta agendada com ele no rodeio de Potirendaba, foi Potirendaba. Eu não lembro o ano. E a pauta era comercial, não era nem porque eu queria fazer a matéria com ele. Eu fui obrigado a fazer a matéria com ele. E tava marcado antes do show para ele atender a gente e começou a chover, mas não era uma chuva, era uma chuva que Deus mandava, com balde. Era muita chuva. E a gente tava ali, sem nenhum abrigo, sem nada de lugar ali para ficar. Eu nem lembro, ele foi debaixo do palco, onde que a gente se abrigou ali por causa daquela chuva, depois deu uma diminuída, a gente ficou naquele chuvisqueiro e tal, e com equipamento, e todo mundo, cinegrafista, todo mundo ali. E ele chegou, né? Chegou ali, parecia que tinha chegado o príncipe da Inglaterra, não sei quem lá, que chegou lá. Eu falei, nossa, mas não precisa de tudo isso não, né? Acho que nem o Papa ou alguém, uma autoridade, né, internacional, precisaria de tanto esquema de segurança desse jeito, mas tudo bem. Desceu ali da caminhonete. Por incrível que pareça, só tinha eu e meu cinegrafista, porque não tinha mais ninguém, já tinha ido todo mundo embora. Ele desceu num cordão de segurança, com tudo que vocês podem imaginar, subiu numa arrogância, morro acima naquelas escadas do camarim ali, que ele ia subir pro palco. Não olhou pro lado, só tinha nós dois ali. Ninguém, nem fã, não tinha ninguém ali pra atacar ou pra assediar e tal.
E subiu, e a assessoria já estava em contato com a assessoria, nós já estamos aqui e tal. Não, ele vai atender antes do show. Tá bom, estamos aguardando. De repente, o locutor lá, alguém lá, e com vocês, Gustavo Lima. E não. entra o Gustavo Lima. Fez 6 de bobo Eu ali. falei, mas não é possível que eu fiquei aqui debaixo de chuva todo esse tempo esperando o cidadão pra vir gravar e não vai gravar. Tá bom, tudo bem. Aí veio a assessora e explicou, ó, ele vai atender vocês depois do show, tá tudo certo e tal, beleza. Eu falei, eu quero ver eu ficar aqui depois do show, eu vou estar na minha casa, né? Mas era comercial, eu tinha que estar. Você Eu tinha que tinha que esperar, eu fazer. não podia ir embora. Tive que esperar. Terminou o show, eu fui, né, depois de sair dali, fui lá pro camarote, lá nem sei onde que eu tava, e voltei ali já instantes antes de acabar o show. Por incrível que pareça, o cara parecia o Mr. M. Acabou o show, cadê o homem? Tinha ido embora, não atendeu ninguém. E você esperando esse Plantado, tempo esperando todo. pra poder gravar com o ser humano. Não olhou na cara de ninguém, não falou com ninguém, e marcado, porque a assessoria já tinha falado com ele. Aham. Não deu a mínima, não. Ai, Então, e a maioria das vezes, assim, a gente entende que a assessoria barra muito. Nesse caso, não foi a assessoria, foi ele mesmo. Porque já tava tudo certo Tá e tudo combinado. era ele mesmo, ele que não quis gravar, ele que não quis dar a mínima. A gente entende, né? Pode ser um jornal local e tudo, como poderia ser o Fantástico. Talvez ele teria atendido um grande veículo de comunicação, eu entendo. Mas o respeito e eu falo que a sensibilidade humana, isso cabe em qualquer lugar. Olha, não vou atender, pode pedir pra eles ir embora. Perfeito, agora deixar a gente esperando. Na chuva. Principalmente Esperou ele. o show. Então, Ele era frio pobre, que tava. ele passou então, por isso. Então sabe muito bem, a gente não tá ali pra tietar, a gente não tá ali pra pegar o toque, a gente tá pra trabalhar, sabe? Isso é muito triste. Eu fico muito decepcionado. E hoje, né, felizmente, eu consigo, né, na minha empresa, né, sendo jornalista, eu não entrevisto mais artista nenhum. Eu você descartou. criei isso como não entrevisto, a menos que o artista queira e ele peça para ser entrevistado, que tá marcado que ele vai. História, né? Exatamente, mas nesse caso em si eu não faço mais, nem pautas nesse sentido que a gente tem que esperar artista. Eu acho que isso é uma questão pessoal minha, posso estar sendo arrogante, mas acho que primeiro de tudo a gente tem que se valorizar, né? Então... Sim. E assim foram vários, o Cristiano Araújo mesmo, a assessoria dele também péssima também, a assessoria do Luan Santana também. Do Cristiano Araújo, eu tinha um amigo meu lá, o Fábio César, que era narrador numa rádio lá em Catanduva. Ele falava a mesma coisa. Disse que ele ia na rádio, disse que era braba a coisa, cara. Muito antipático, muito arrogante também, chegou também, não deu a mínima, não atendeu. Agora, assim, artista que é de tirar o chapéu, Ivete Sangalo, gente, vocês não têm ideia da humanidade que aquela mulher é. A Joelma da banda Calypso, é outra ser humano que eu não consigo entender como que essas pessoas conseguem ser tão humanas desse jeito. Eu fui entrevistar a Joelma num rodeio de Tanabi, não lembro o ano, ela passou todos os jornalistas na frente dos fãs para primeiro gravar. Porque tava um frio também, era acho que uns 8 graus, um lugar aberto, um vento gelado e tal. Passou a gente para atender ela primeiro, para falar com ela, para gravar com ela. Porque era rápido, a imprensa não demora tanto igual o fã, eles entendem isso. A ponto de chegar e perguntar se queria alguma coisa e tal, Olha sabe? Então, só. isso é humanidade, sabe? E atende todos os fãs. A Joelma, eu nunca vi a Joelma destratar ou então mandar algum fã embora nesse tempo que eu tô em ver e ela mandar tipo assim, ó, vai embora que nós não vamos atender ninguém. Nunca. Inclusive, foi em Garapé, se eu não me engano, teve um show dela, deu um temporal em Minas, acabou com tudo, a gente tava lá e destruiu tudo, não tinha palco pra vocês terem ideia, e não tinha como ela cantar, cancelou o show, cancelou tudo. E aí os fãs começaram a ir tudo pra porta do hotel, porque ela já estava, naquela época era a banda Calypso, tava ela tinha acabado de largar do Chimbinha e tava lotado, tinha assim, tipo uns 5 mil fãs na porta do hotel, e o ônibus dela tava lá, e os fãs sabiam que ela tava lá. Fecharam a porta do hotel. Ela falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou descer pra falar com os fãs. Ela mandou a assessora descer, ela falou, ó, vai formar uma fila, eu vou atender todo mundo. Olha. Juro. Ela atendeu as 5 mil pessoas que estavam na porta do hotel, ela tirou foto com todo mundo. Então, esse tipo de artista merece o respeito do fã e da imprensa. Então, eu acho que isso é digno de louvor. Assim como a Ivete Sangalo também. Eu acho que são duas estrelas aí que merecem o respeito do público.
Merece a fama que tem, porque tem Realmente. gente que, assim como você falou, que você vê de reportagem, de artista que vira as costas, que põe segurança. Exato. A pessoa, ele corre tanto atrás da fama, E quando tem, quando faz chega isso. lá, aí quer correr da fama. Exato. Ah, e eu gosto do Gustavo Lima, eu sou fã do Gustavo Lima. O Gustavo Lima, artista, pessoa, não é a mesma coisa. Então, mas... Tem que separar o artista da pessoa, porque costuma ser assim. Entendeu? É E pessoa que verdade. veio do zero a ser assim. Quem que era o Gustavo Lima? Pra tratar alguém assim, pra né? tratar alguém Veio assim. de baixo. Nem Sei lá. é. Quando eu morrer, vai pro mesmo lugar que todo mundo. Exatamente, é isso mesmo. Agora, assim, como foi? Fala pra gente aqui. Tem um monte de gente que me pede pra ele isso aqui, hein? Como foi fazer um debate? Olha, as perguntas estão aqui, então... Porque é que você sabe como que Adorando. funciona a coisa aqui, né? Questão de política Gostei. aqui na nossa cidade, principalmente, é acirrado. Como foi fazer aquele debate lá? Assim, a gente entrou pra história, né, também, né, na região em promover o primeiro debate, né, eleitoral em cidades que, como uma cidade pequena, vai ter um debate, né? A gente veja debates em capitais, né, nível nacional, e a gente promover isso numa cidade pequena, onde, como você disse, que a política é uma política acirrada, né, então isso esquenta os ânimos, né, das pessoas ali. E aí, então, requer uma estrutura muito grande, né, de organização e tudo. Então, a gente demorou muito tempo para produzir, porque você tem... primeiro, falar com assessoria de candidato, alinhar isso, o candidato aceitar participar desse debate realmente, porque se um dos dois candidatos não for, não tem debate. Não tem Então, debate, são dois né? candidatos. Então, isso tudo é uma preparação muito grande que acontece. E foi... um desafio muito grande. Foi, sim, produzir tudo isso, né? Estar à frente disso, porque intermediar um debate não é fácil. Intermediar um debate de cidade pequena com políticos nesse nível, pior ainda, Pior né? ainda. Então, Com torcida, né? Exato. E realmente foi montado parecia uma final de Copa do Mundo. Eu nunca vi um negócio daquele. Porque Potirendaba, né, tem essa fama, como você diz, de cidade que, né, tem os ânimos muito exaltados aí por conta da política. Vira meio que um time, né, um cabo de guerra dos dois lados. E eu lembro que começou a juntar gente ali na porta do local da transmissão, né? Que a gente fez a transmissão do debate e começou a chegar 10, 20 carro e 50, 100, 200. Quando a gente viu, tinha umas 500 pessoas na porta do anfiteatro Deus. lá. Muita gente fechou e com bandeira e com rojão Eu aqui de casa eu escutava o barulho, cara. E a gente com segurança, com polícia militar, com guarda municipal e muito preocupado que eles poderiam invadir o local, né, da transmissão, e foi ao vivo, né, o debate. Mas felizmente foi tudo certo, deu tudo certo, foi um debate histórico, né, para nossa cidade, ajudou muito, né, a decidir ali, né, para os eleitores saberem escolher e tudo mais, né. E a gente ajudou da forma como a gente pôde, de todo o processo de escolha. Nós fizemos as entrevistas com todos os candidatos da área de cobertura do jornal, com todos os prefeitos, entrevistamos todos eles, uma longa série de entrevistas exaustivas, inclusive entrevistas com todos os candidatos de toda a área de cobertura do jornal, para levar isso para os eleitores, para que eles possam escolher, né, o seu candidato, para saber a postura de cada um. Então isso foi bem bacana. Agora que, né, já tá encerrando, né? Quais são os conselhos que você dá hoje pra uma pessoa que tá almejando aquele sonho que você tinha lá atrás, ela tá querendo? Quais são esses conselhos que daria pra isso, pra essa pessoa? Olha, é o que eu falei, né, no começo, nunca desistir, sabe? E parece clichê, né? As pessoas falam, nunca desista, vai em busca e tal. Mas, gente, não tem outra fórmula, sabe? E eu acho que, eu tenho certeza que a principal fórmula da persistência, da determinação e da garra é a honestidade. Eu vejo isso como porque eu vim de família humilde, como eu disse, tudo, né? Nunca precisei passar por cima de ninguém para conseguir o que eu consegui. Nunca precisei derrubar ninguém, ou criticar ninguém, ou, né, atacar, ou roubar de alguém. Eu acho isso tão feio, tão desonesto. Então, se você leva a sua vida íntegra, honesta, né, transparente, tratando as pessoas bem, né, não passando por cima de ninguém, sendo humilde, né, tendo o caráter, eu acho que isso
a grande fórmula do sucesso. Porque Deus ajuda. Deus está honrando essas pessoas. E eu falo que eu fui um dos honrados. Eu tenho muita fé em Deus, né? Nasci em berço católico, né? Dentro da igreja, sempre ali, desde pequeno, né? Minha mãe sempre me criou dentro da igreja, né? Isso independente da religião. Eu tô falando isso porque Deus está em todo lugar, mas se você tem uma religião, se você tem uma fé, se você é amparado dentro da fé de Deus, isso é bom demais. E aí você não tem erro, sabe? Tem a criação dos seus filhos com retidão, com fé, dá tudo certo. Deus é bom, cara. Eu vejo por nós, que meu canalzinho, eu sou pouco conhecido, mas graças a Deus, sei lá, cara, o pessoal gostou de nós. É foi isso. lá É isso. né? Porque é que nem você falou, a gente não precisa passar de cima de ninguém, não precisamos Nunca. maltratar ninguém, entendeu? E do nosso jeito, tá indo, É isso. entendeu? É a simplicidade, é o jeito de vocês não precisam mascarar ou ser alguém que vocês não são. Sim. São verdadeiramente vocês. E essa é a fórmula do sucesso. É verdade. Isso é muito bom. Entendeu? É isso aí. Agora, queria que você fizesse as tuas considerações finais. Agradeço mais uma vez pelo convite, é uma honra, viu? Uma honra, parabéns pelo canal de vocês. Obrigado, cara. Tá aqui, né? Uma honra ter você aqui. Imagina. Pelo amor de Deus. Tá aqui um dos reconhecimentos, né? Pelo canal tá onde tá, né? Então, esse resultado de tudo é o trabalho de vocês. Eu fico muito feliz, honrado. Parabenizar vocês por esse esforço e dedicação. Obrigado. Dizer que Potirendaba fica feliz de ter, né, youtubers, né, influencers, né, que leva também pro resto do país, pro mundo, porque tem gente de todo lugar, né? A que gente acompanha. tem visualização em bastantes países, Sim. além daqui. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, agradeço muito mesmo, fico feliz de estar aqui, né, de expor um pouco. Às vezes o tema é um pouco chato, falar um pouco da vida, né, pessoal do jornalista, né, mas às vezes tem gente que gosta de saber como que é um jornalista, né, então é isso, né, então estou à disposição, quem quiser seguir a Gazeta do Interior no Instagram, no Facebook também tá lá. Precisar da gente, estamos aí, direto com o canal do WhatsApp do jornal também. E contem sempre comigo com a Gazeta, e vocês estão, é uma honra, a gente é amigo, né? Então isso é bom demais. Sou teu amigo e sou teu fã também. Obrigado, Sempre eu fui. também sou fã de vocês. E nós temos um mimo aqui, é uma lembrancinha. Que legal. É simplesinho. Meu Deus do céu, gente, mas eu espero que que você tinha goste, que dar cara. presente pra vocês, não vocês dar presente. Aí, ó, de Olha coração. só, poxa vida, que Espero lindo. que você goste. Parabéns, obrigado, parabéns. Parabéns vocês pelo canal e obrigado pelo mimo, fiquei muito feliz. É isso Que aí, legal, cara. A muito gente também, tá muito Ó. contente, de verdade. Eu e a Jane. A gente, tipo assim, você já conhece grandes influencers, grandes canais. Aí você poderia até falar não, né? A gente Cê é acha? pequeno, pô. Imagina, Mas você veio aqui, tinha teus afazeres, deixou pra vir aqui atender é a uma gente. honra. Então a gente tá muito contente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês aí tenham gostado. De verdade, de todas as entrevistas que nós fez, essa é uma das que a gente mais esperava, cara. Que bom, De verdade. obrigado. Fico muito feliz. Então a gente agradece aí a você, a todos aí, compartilha, se inscreve, segue nós aí, pessoal. É o primeiro Segue nós. podcast profissional daqui da cidade. Que Beleza? isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu.